Hoje é dia 15 de dezembro e amanhã eu vou internar pra induzir o parto da Mel. E aí eu resolvi gravar esse vídeo antes pra falar algumas coisinhas. Eu nem sei se eu vou postar esse vídeo, porque vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu não sou nem um pouco comprometida com essa rede. Mas ainda mais, não sei como é que vai ser depois que eu tiver uma filha, né? Pode ser que eu mude, pode ser que eu seja mais comprometida. Mas eu quis gravar esse vídeo pra falar um pouquinho de como tá, explicar o que aconteceu até aqui, pra eu ter que fazer uma indução, né? E falar um pouquinho de como eu tô. Eu acho que vai ser bom eu falar um pouco como eu tô me sentindo. Eu internei esses dias porque eu tava com líquido reduzido. Então eu internei pra ficar no soro e tomando bastante água. E aí meu líquido aumentou, ele normalizou, né? E aí eu voltei pra casa e o médico pediu pra eu voltar pra fazer uma outra ultrassom na sexta passada. Hoje é segunda-feira. Então, na sexta eu voltei, fiz a ultrassom de novo e o líquido tava bom, ele tinha até aumentado, porque eu foquei em tomar bastante água. Porque ele falou que se eu fizesse a ultrassom e o líquido tivesse diminuído de novo, eu já ia ficar lá, já ia internar pra ter neném. E eu não queria isso de jeito nenhum. Então, eu foquei em tomar bastante água nesses dias. Se você tá grávida, tome bastante água, tá bom? É a dica que eu dou. Então, o líquido tava muito bom, só que a neném, ela não tá crescendo. Eu tô com uma barriga pequenininha. Por isso, inclusive, que eu fui no hospital na primeira vez, porque o médico achou minha barriga extremamente pequena. E aí ele falou que ela não tá crescendo o tanto que ela deveria. Então ele falou assim, como ela não tá crescendo, é melhor a gente induzir pra ela crescer aqui fora, já que ela não tá crescendo aí dentro. Só que ele tava lá fazendo, né, ultrassom e tal, ele falou, e aí, o que vocês acham? Semana que vem, então, a gente marca, a gente interna pra você ter ela? E eu fiquei, quê? Como assim? E aí ele falou, melhor a gente internar, e aí ele explicou tudo isso, mas eu fiquei nervosíssima, porque nos dias que eu fiquei internada, eu vi as mulheres que estavam induzindo, e aí tinha gente que não conseguiu dilatar, tomou os comprimidos e não dilatou, teve gente que demorou muito. E aí eu fiquei desesperada e eu falava pra Deus, meu, eu não quero indução de jeito nenhum. E no final, eu vou fazer indução. Então, a gente marcou pra eu internar amanhã, eu vou internar na terça-feira. E eu espero que ela nasça amanhã, mas a gente não sabe, porque o processo de indução pode ser muito demorado, né? Então, assim, a minha oração é que ela nasça o mais rápido possível, mas eu sei que eu não posso colocar todas as minhas expectativas nisso, porque eu sei que é um processo que pode ser bem demorado, então eu preciso me preparar para caso demore bastante, né? Hoje eu tô surpreendentemente calma. Eu acho que é Deus que tá fazendo isso. Porque uma coisa que eu tenho muito medo é do parto. Tenho muito medo. E eu não falo muito isso pras pessoas, né? Mas eu fico, meu Deus, como? Será que eu vou conseguir parir uma criança? Pra mim é uma coisa muito louca, parir é um negócio muito louco. Então eu
não tô nervosa. Agora, nesse momento, falando aqui com vocês, não tô nervosa. Mas eu fico pensando, cara, se eu conseguir parir, se eu conseguir ter um parto normal, né, essa é a ideia, de ter um parto normal, eu acho que eu consigo qualquer coisa na minha vida. A cesárea também, ela também é uma coisa muito difícil, né? Então, assim, se eu fizer cesárea também, vai ser assim, essa menina vai sair, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Eu não sei se vai ser normal, eu não sei se vai ser cesárea, eu não sei o que vai ser. Eu sei que essa menina vai sair. Então, assim, eu vou conseguir, né? De um jeito ou de outro eu vou conseguir. Mas eu acho que é um negócio tão louco, tão louco. Então, assim, vamos ver como é que vai ser amanhã. Hoje a gente tá arrumando as últimas coisas. Eu vou mostrar pra vocês as roupinhas que eu separei pra ela na maternidade. Eu vou mostrar tudo bonitinho pra vocês. O Victor tá lá em cima arrumando o quarto e fazendo... Ele tava pintando, né, ontem. E tá tudo na emoção. Com a gente é assim. A gente faz tudo na emoção, tudo na última hora. Eu espero que um dia não seja mais assim, que eu tô cansada de emoção desse jeito. Mas ele tá lá, acabando de arrumar o quarto. E tem umas coisas pra chegar essa semana ainda, coisas importantes. Mas amém, eu sei que vai dar tudo certo, né? O bom é que eu não sou uma pessoa ansiosa, isso é muito bom. Que se eu fosse, eu acho que eu já teria explodido já. Mas como eu não sou uma pessoa ansiosa, acho que eu sou, inclusive, o contrário, acho que eu sou uma pessoa muito calma, eu tô tranquila. Então, assim, seja o que Deus quiser. E o que eu puder relatar, eu vou relatar. Se eu não puder mostrar nada desse processo, se eu não conseguir mostrar nada desse processo, que provavelmente é o que vai acontecer, né? Não vou me preocupar em filmar coisas enquanto eu tô lá sentindo dor. Eu mostro depois pra vocês, que é o mais importante, né? Que é a Melina. Eu vou mostrar pra vocês. E aí eu conto como que foi o meu relato de parto. Eu tô doida pra saber também como é que vai ser. E depois contar pras pessoas. Esse aqui, o lookinho. Orcominha de bailarina. Olha que coisa fofa. Colazinho. Esse aqui, ó, segundo lookinho. Aí a gente tem o macacão que é maravilhoso. E aqui, ó, um bodyzinho, a calça. Esse outro aqui, um lookinho da Gap, ó. Esse, a meinha da Gap, coisa fofa. E um macacãozinho. Ai, e o lacinho que não pode faltar. E esse aqui também tem um macacãozinho. O body, a calça. E olha esse aqui, que bonitinho. Pra combinar com o lacinho. A saída dela tá aqui dentro, ó. Ó, minha unha pra combinar com a saída dela. Oi, gente. Olha eu aparecendo aqui depois de um mês. Mas eu tenho bons motivos. Olha só. Nenenzinho. Uma nenenzinha. Olha isso aqui. Mamou um montão.
e agora capotou. Peraí que eu vou conversar com vocês já. Pronto, ajeitei ela aqui no berço. E agora eu posso falar com vocês. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu, gente. Vamos lá, por onde eu começo? Eu consegui parir. Olha só, consegui ter parto normal. Eu expliquei pra vocês que eu induzi, né? Falei que eu tinha muito medo do parto, que eu não sabia o que ia me esperar. E assim, se eu falar pra vocês que foi maravilhoso, não foi, tá? Eu consegui induzir, então eu consegui ter parto normal, né? Porque tem gente que faz a indução e mesmo assim não dilata, então precisa... tem outros métodos pra tentar o normal e se não der vai pra cesárea. Não foi o meu caso. No meu caso, eu consegui induzir e consegui ter o parto normal. Durou quase 24 horas esse processo, mas eu não senti dor essas quase 24 horas, graças a Deus. Eu senti dor por um curto período de tempo, né? Porque eu comecei com as contrações mais leves, já tava de noite, porque eu internei de manhã. Então foi lá no finalzinho da tarde, começo da noite, que eu comecei a ter as contrações leves e as contrações pesadas mesmo foram de madrugada. Então eu não tive tanto tempo assim de dor, porque ela nasceu 6h31 da manhã. Então acho que assim, período que eu fiquei com muita dor mesmo, eu acho que foi lá a partir de umas 2 e pouco da manhã, talvez, 2 e pouco da manhã, até a hora, né, até a hora que eu parei, de fato, que foi 6h31. Então assim, não foi tanto tempo, graças a Deus, porque eu morria de medo de ser aquelas pessoas que ficava mais de 24 horas em trabalho de parto e ficava com dor por muito, muito tempo. Eu tinha muito medo de ser essa pessoa, mas graças a Deus eu não fui. E aí, essa nenenzinha nasceu. Deixa eu mostrar ela melhor pra vocês, peraí. Olha aqui, meu amorzinho. E hoje ela tá fazendo um mêsinho de vida. Deixa eu falar pra vocês como que foi esse primeiro mês com a Melina. Foi desafiador. Foi um mês desafiador. Eu achei que parir seria o pior, assim. Seria o momento de mais dor que eu ia sentir. De fato foi o momento que eu senti mais dor em toda a minha vida. Não tem comparação. Eu não fiquei tanto tempo na sala de trabalho de parto. Eu fiquei, acho que por volta de 1 hora e pouco. Talvez nem isso, nem sei. Que eu tava tão louca. Enfim. Mas eu achei que eu estava preparada para o que viria pós esse episódio, né? O pós-parto. Eu achei que eu tinha lido coisa suficiente, visto vídeo suficiente, estudado o suficiente. E na prática nunca é o suficiente, né? Tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste, por mais que seja ótimo a gente saber, né, das coisas, então é muito bom você estudar sobre o que você vai passar, né? Se você nunca teve filho, enfim, é bom você saber o que você vai passar. Mas na prática, gente, é tudo muito doido. E pra mim, a amamentação foi e ainda tem sido um pouco a parte mais desafiadora de tudo. Porque eu chorei um monte, meus peitos, os 2 peitos machucaram, porque ela não pegou direito. E aí no primeiro dia, eles dormem muito mais. E eles não sentem tanta fome, porque eles ainda estão cheios, né, do que eles consumiam, dentro da barriga. Então eles não sentem tanta fome. Mas quando ela acordava pra mamar, eu senti uma dor absurda, e aí eu não conseguia fazer ela pegar o meu peito. E aí, gente, foi terrível.
foi terrível. Teve uma noite no hospital que eu chorava, eu tentando dar o peito e ela não conseguia pegar, então tava ela chorando de um lado, tava eu chorando do outro, tava o Vitor sem saber o que fazer. Foi assim, foi muito difícil, muito difícil. E em casa não foi diferente, porque assim, eu tava com os 2 peitos machucados, eu tava desesperada. Eu até chamei uma consultora de amamentação no segundo dia, acho que eu tava em casa, no segundo ou terceiro dia que eu tava em casa. Eu falei, eu preciso chamar alguém que me ajude, porque no hospital, cada pessoa me falava uma coisa diferente. Tinha enfermeira que nem falava o que eu tinha que fazer, pegava o meu peito e colocava na boca dela. Então, assim, não era eu que aprendia a dar o peito pra ela, eram elas que pegavam o meu peito e davam pra ela. Então, foi muito complicado, muito complicado. Aí eu chamei essa consultora de amamentação, ela veio aqui, ela me ajudou pra caramba, ela me ajudou muito, só que o meu peito continuava machucado, os 2 peitos continuavam machucados. Então, assim, toda vez que ela mamava era uma luta, eu ficava morrendo de medo dela acordar, porque eu sabia que quando ela acordasse ela ia mamar e ia doer, eu ia sentir dor. Então eu passei, assim, dias chorando, noites chorando por dor. E agora, essa semana, eu tô com os 2 peitos top. Nenhum dos 2 tá machucado. Eu tava com um deles machucado até o começo dessa semana, se eu não me engano. E aí todo mundo falava, a partir dos 20 dias, dos 15, 20 dias, você vai ver que vai melhorar, é assim mesmo no começo. E essa foi uma parte que eu fiquei muito frustrada, porque eu li várias coisas sobre a amamentação, eu vi vídeos de amamentação. E eu vi várias propagandas falando, você não precisa sofrer para amamentar no começo, porque tem muita gente que fala que no começo é assim mesmo, você sente muita dor, mas depois passa e você consegue amamentar de boa, mas você não precisa passar pela dor. Mas eu fiquei frustrada porque eu senti dor. Eu senti dor. E assim, no começo dessa semana, eu tava um pouco desesperada, porque ela já ia fazer um mês agora, no sábado, né, hoje no caso, e eu tava, Deus, eu não tô conseguindo fazer, assim, um peito ela tá pegando legal, tá de boa, mas o outro ainda tá machucado, e as pessoas falaram que 15, 20 dias eu não ia estar sentindo dor, ia ser maravilhoso, e eu tô sentindo dor ainda, então eu já tava pensando, meu Deus, eu vou passar um ano da minha vida sofrendo, amamentando, porque a gente pensa isso também, né? A gente já vai num outro extremo, vai ser um ano de sofrimento, vai ser terrível, esse ano inteiro eu vou sofrer para que ela tenha uma boa alimentação, para que ela mame no meu peito. E agora tá mais tranquilo, durante a semana foi melhorando, e hoje eu posso dizer que tá muito melhor, muito melhor. Então esse primeiro mês foi um mês que, assim, acho que esse primeiro mês toda mãe vive para a criança, né? E foi o que aconteceu, aqui não foi diferente. Foi um mês em que eu vivi para a Melina. Eu vivi para esperar ela acordar para dar peito. Ela dormia, eu dormia, às vezes não, ela dormia à noite, eu ficava olhando se ela tá respirando, porque toda mãe tem isso de olhar pra ver se a criança tá respirando, então toda hora eu vinha aqui no berço, via se ela tava respirando, aí eu deitava, eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando, e agora, será que ela tá respirando agora? E ela vê, mas as coisas deram uma acalmada, agora eu tô melhor. O puerpério não é fácil, chorei muito por nada também. Chorei porque eu tava com vontade de chorar, chorei de dor, chorei de tristeza, chorei porque minha vida mudou muito, chorei porque... por vários motivos, gente, vários motivos, mas agora eu estou melhor um pouco.
E assim, uma coisa que fez muita diferença foi eu ter tido ela aqui no Brasil, com uma super rede de apoio. Isso, eu penso nisso todos os dias, porque assim, agora a gente tá ficando na casa da minha mãe, por enquanto. Então, aqui na casa da minha mãe, eu tenho a minha mãe, eu tenho a filha do Vitor, que ficou aqui, porque a gente tá nas férias, né? Então, depois do Natal, ela veio pra cá e ela tá com a gente, passando as férias aqui. E ela me ajudou muito, me ajudou pra caramba, tá me ajudando pra caramba. O Vitor, olha só como Deus é bom. O Vitor pegou férias coletivas no trabalho dele, coisa que eu nunca tinha visto em nenhum trabalho dele isso acontecer. Ele pegou férias coletivas que ia até o dia 5 de janeiro, mas acabou estendendo até o dia 12, né, pra ele, na verdade até o dia 11, né, então ele voltou no dia 12, ou seja, ele voltou essa semana a trabalhar, porque o restaurante estava em reforma. Então, assim, eu acho que foi tudo muito de Deus isso ter acontecido, porque aí ele ficou comigo e, assim, por mais que eu tenha ajuda das outras pessoas, qualquer outra pessoa que não seja o Vitor, quando tá com ela, eu fico em estado de alerta. Por mais que eu esteja fazendo outra coisa, né, e tem alguém com ela, ou a minha mãe, ou a Vitória tá com ela, por mais que tenha alguém cuidando dela, eu fico em estado de alerta. O Vitor é a única pessoa que quando está com ela eu fico tranquila, porque ele é o pai, então ele tá cuidando como eu estou cuidando, né, então assim, ele é a única pessoa que eu não fico em estado de alerta e eu consigo descansar de fato quando ele tá com ela. Então foi muito bom, porque ele ficou quase um mês comigo em casa, né? Ela nasceu no dia 17, ele voltou a trabalhar no dia 12. Então ele ficou quase um mês comigo em casa e isso foi fundamental. E outra que assim, com a minha rede de apoio, eu não me preocupei com roupa, eu não me preocupei, nem eu e nem o Vitor, né? A gente se preocupou com comida, não me preocupei com as coisas da casa, com limpar a casa, esse tipo de coisa, porque a minha mãe tava fazendo essa parte. Minha mãe tá fazendo essa parte aqui. Então foi muito bom porque foi um mês em que eu consegui realmente me concentrar totalmente nela e em cuidar de mim também, né? Em cuidar de mim e cuidar dela. E isso foi maravilhoso, foi fundamental. E eu fico todos os dias pensando, meu Deus, como seria se eu tivesse lá nos Estados Unidos ainda? Como que seria essa parte? Porque provavelmente o Vitor teria que voltar a trabalhar rápido, né? Provavelmente eu estaria sozinha a maior parte do tempo, por mais que a gente conheça pessoas lá, tenha conhecido pessoas lá, né, que poderiam ajudar a gente de vez em quando, mas não seria a ajuda em tempo integral que eu tenho aqui. Então, foi muito bom. Eu acho que Deus... Eu acho não, tenho certeza de que Deus sabe de todas as coisas. Então, aconteceu do jeito que deveria acontecer. Foi bom a gente ter voltado, é muito bom a gente estar aqui, cercada pelos nossos amigos, cercado pela nossa família. Então, assim, eu tô muito feliz que as coisas aconteceram do jeito que elas deveriam acontecer, sabe? E agora eu tô muito mais aliviada, porque eu tô conseguindo amamentar uma boa. Agora a gente tá numa fase em que ela tá, né, é um desafio atrás do outro. Eu tô aprendendo que a maternidade é um desafio atrás do outro. Então agora o novo desafio são as cólicas que ela tá sentindo muita cólica, tadinha. Muita não tá sentindo muita cólica de ficar chorando o tempo todo, não tá. Mas ela tá sentindo umas dorzinhas, então ela fica resmungando do jeito que vocês viram, né, na hora que eu filmei, quando ela tá dormindo. Geralmente, quando ela acorda, é porque ela tá com dor, não é de fome, é muito mais porque ela tá com dor, porque assim, ela começa a se espremer, e aí ela acorda chorando.
Então a gente sabe que ela tá com dor. Então esse tem sido o novo desafio, mas até que o Senhor nos ajudou e vai continuar ajudando, tenho certeza. Então, na medida do possível, eu vou mostrando pra vocês como tá aqui. Esse ano eu queria muito gravar mais vlogs pra mostrar pra vocês, mas eu não vou prometer nada, porque eu cansei de prometer as coisas e não cumprir. É muito chato isso. Mas consegui gravar esse vídeo. Então, graças a Deus. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. E vejo vocês num próximo vídeo. Beijinhos. E beijinhos da Mel. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.